Olá! Nesta sessão, nós vamos estudar algumas manobras com a embarcação. Nós vamos falar de fundear e suspender, atracar e desatracar. Vamos falar um pouquinho de espias, da manobra de pegar a boia e do leme e os seus efeitos. Vamos começar falando na manobra de fundear. Fundear, que é a mesma coisa que ancorar, é lançar uma âncora ao fundo, com o objetivo de manter o navio ou barco, a embarcação, seguro por meio de sua amarra. Alguns cuidados devem ser tomados no momento de fundear. O primeiro deles é você escolher o local de fundeio, verificando o tipo de fundo e a maré predominante. A natureza do fundo, o tipo dele, é o item mais importante a ser considerado em um fundeio. Leve em conta o raio de giro da embarcação, ou seja, você fundeou sua embarcação em um local e, porque o vento muda, porque a maré muda, porque as correntes de maré mudam, então existe a possibilidade de que a sua embarcação esteja em qualquer posição em torno do raio de giro. Esse é um raio de giro que é definido com o ponto central sendo o local aonde você lançou a âncora. E a distância do raio de giro é, por definição, o comprimento da embarcação mais o comprimento do filame, da quantidade de amarra que ficou para fora da embarcação. É claro que este comprimento ele embute uma certa margem de segurança, não é verdade? Porque, na verdade, a amarra ela faz aquela curva saindo da proa da embarcação até o fundo, saindo da superfície do mar até o fundo. Uma curva que se chama catenária. Mas essa, por definição, é o raio de giro. Então, é o comprimento da embarcação mais o comprimento do filame. Como esse raio de giro assim, são as posições todas que a embarcação ela pode acabar tomando, dependendo da direção da corrente do vento, ou seja, a embarcação ela pode girar ali em torno dessa região toda definida pelo raio de giro, eu pergunto, há algum problema se houver outra embarcação dentro dessa circunferência, desse círculo definido pelo raio de giro? Olha, você tem que manter sim uma distância adequada de outras embarcações, levando em conta que elas vão se movimentar e você também vai se movimentar de acordo com o vento e com a corrente. Mas não há muito problema não se houver outra embarcação dentro dessa circunferência definida pelo raio de giro, como nós estamos vendo aqui no slide. Por quê? Porque todas as embarcações próximas da sua deverão estar sujeitas às mesmas correntes e ventos que a sua embarcação também está. Essas embarcações também têm os seus próprios raios de giro, e quando o vento ou a corrente mudar, elas vão se mover aproximadamente da mesma forma que a sua. Além da tensa e do raio de giro da embarcação, outros fatores devem ser levados em conta ao escolher o local onde vai se fundear. Ele tem que ser abrigado de vento e das correntes, preferencialmente. Tem que ter uma profundidade adequada, tomando cuidado sempre com a altura da maré. Ele tem que ser próximo de terra, caso você queira desembarcar. E o fundo tem que ser preferencialmente plano, sem grandes declividades, de forma que a âncora possa segurar bem e não garrar. Vamos ver agora as recomendações para realizar a manobra de fundeio. O primeiro passo é você escolher a direção com a qual você vai se aproximar com o seu barco. Você deve preferencialmente apurar o vento e a corrente, mas se tiver que escolher entre o vento e a corrente, se elas estiverem em direções diferentes, tente escolher aquele que está produzindo efeitos mais fortes. Uma maneira de você ver isso é verificar outras embarcações próximas como elas estão fundeadas. Normalmente elas vão estar alinhadas ao vento e à corrente mais forte. Então, se você se aproximar na mesma direção, com a proa na mesma direção que outras embarcações que estão fundeadas, isso aí vai garantir a você que você estará aproximadamente alinhado com o vento ou com a corrente. Uma vez escolhido o ponto de fundeio
e a direção da sua aproximação para este ponto, aproxime-se bem devagar e pare a embarcação quando você estiver sob o ponto de fundeio. Neste momento, solte o ferro, a âncora, certificando-se que a embarcação está realmente parada ou então que ela tem um pouquinho de segmento, um pouquinho de velocidade para ré. Essa velocidade você não precisa dar com o motor. Se você parar a embarcação, a corrente e o vento já vão agir sobre a embarcação e muito provavelmente ela vai adquirir por si só uma certa velocidade a ré. Permita que a sua embarcação, depois que o ferro chegar ao fundo, siga a ré bem devagar, enquanto você vai soltando a amarra. Enquanto a sua embarcação está caindo a ré, vá medindo a quantidade de amarra que você está soltando. Quando você tiver soltado o filame desejado, pare a embarcação, dê uma pequena manetada nas máquinas avante, por bem pouco tempo e bem rápido, e a embarcação vai parar. Quando a embarcação parar, você trava a amarra. E quando você tiver certeza que o ferro unhou, ou seja, que a sua embarcação está sendo portada pela âncora, então aí só agora, nesse momento, você desliga o motor da sua embarcação. E assim você termina a manobra de fundear. Vamos ver a manobra inversa agora, a manobra de suspender. Para suspender, manobra a embarcação indo muito devagar à frente e à medida que a embarcação vai caminhando, você vai recolhendo a amarra muito devagar. Quando a amarra estiver na vertical, que a gente chama de ferro a pique, então nós temos que parar a embarcação. Nesse momento, e mantendo sempre o ferro a pique, você vai içar o ferro, vai arrancar o ferro do fundo e vai puxá-lo para cima. Durante toda essa manobra, deve-se ter cuidado para que a amarra não fique dizendo para ré, ou seja, a embarcação não deve, em momento algum, ultrapassar a âncora. Vamos ver agora a manobra de atracar. Atracar significa trazer a embarcação até o cais. Antes de tudo, prepare a embarcação com os cabos necessários e coloque também as defensas no bordo que ficará junto ao cais. Defensas, pessoal, são essas proteções que são colocadas ali no costado da embarcação normalmente. Planeje uma aproximação ao cais com um ângulo de 45 graus em relação a ele. E nesse caso, a sua proa tem que estar apontando justamente no local em que você quer atracar. Faça uma aproximação lenta e quando você estiver próximo, passe um cabo para o cais pela proa e ao mesmo tempo carregue o leme para o bordo oposto ao cais para aproximar a popa. Se for necessário para realizar essa manobra, você pode dar máquina adiante bem devagar ou dar umas manetadas de potência no motor. Normalmente, se você fizer esse movimento rápido, a embarcação não vai ganhar velocidade, mas você vai conseguir produzir efeitos no leme que farão com que a popa seja movimentada, aproximada do cais. A embarcação deverá então ser atracada com dois cabos, um dizendo para avante e saindo lá da proa, e outro dizendo para ré e saindo da popa. Ou seja, é um cabo que lá da proa ele vai estar mais para avante, amarrado no cais. E na popa será um cabo que estará mais para ré, quando amarrado lá no cais. A corrente ou o vento, ou os dois, se existirem, eles poderão ser utilizados para ajudar na manobra. Vamos ver alguns casos de atracação com o vento e a corrente agindo no momento de atracar. O primeiro caso que nós vamos estudar é do caso de termos vento ou corrente perpendicular ao cais e em direção ao cais. A manobra consiste em se aproximar paralelo ao cais, quase parando. Quando você estiver na sua posição que você quer atracar, você para realmente a embarcação e deixa o vento ou a corrente fazer com que a embarcação se aproxime naturalmente do cais.
Eventualmente, para corrigir a sua posição, você pode dar uma maquininha, um pouco de máquina avante, um pouco de máquina ré, fazer pequenos ajustes, mas é uma manobra bastante simples. Vamos aproveitar essa deixa aqui e também falar de dois termos náuticos importantes, é o barlavento e o sotavento. Barlavento diz respeito, em relação à embarcação, da direção de onde o vento está vindo. De onde o vento vem é o barlavento. E para onde o vento vai é o sotavento. Veja que a atracação aqui ela foi feita para o lado de sotavento, né? Recebendo o vento por barlavento e a embarcação foi levada para sotavento. Uma outra condição é realizar uma atracação com um vento ou corrente paralela ao cais. Nesse caso, nós temos que dar sempre preferência a ter vento ou corrente contra a direção de aproximação nossa. O que muda aqui é que você vai aproximar-se do cais em um ângulo de aproximadamente 30 graus, com a proa apontada ali para justamente o ponto onde você quer atracar. Faça uma aproximação lenta e quando você estiver próximo ao cais, lance um cabo, um lançante de proa que a gente chama, que é justamente esse cabo que está dizendo para avante a partir da proa. Uma vez que esse cabo esteja amarrado, pode parar as máquinas e mantenha o leme virado para o lado contrário ao cais. O vento ou a corrente, batendo ali no costado da embarcação ou então nas obras vivas na carena da embarcação, vai fazer com que a embarcação acabe por se aproximar naturalmente do cais. Passe o lançante de popa, que é esse cabo aí que fica dizendo para ré a partir da popa, e pronto, sua embarcação está atracada. Vamos passar agora à manobra de desatracação. Desatracação significa afastar-se do cais a que se estava amarrado. Quando o espaço é exíguo, é apertado, a maneira mais fácil de sair é dando ré e com a popa. Então, largue inicialmente os cabos de ré e mantenha os cabos da proa para manobrar com eles. Manobre a embarcação para abrir a popa, safando-a do cais. Você pode utilizar um pouco de motor se for necessário e o leme também para isso. Quando a popa estiver safa, livre, largue os cabos da proa e de máquina atrás, afastando a embarcação. Quando você achar conveniente, dê máquinas adiante e vá embora navegar um pouco. Uma outra maneira de desatracar, quando há espaço à frente, é você largar todas as espias. As espias são os cabos, nós vamos falar sobre essas espias e cabos em mais detalhes daqui a pouquinho, né? Então você pode largar todas as espias, exceto a de popa que esteja dizendo para avante. O nome dessa espia aqui é o spring de popa. Nós vamos ver sobre isso daqui a pouquinho. E daí você vai dar máquinas bem devagar adiante e vai colocando o leme para o bordo oposto ao cais. Assim você vai afastando a embarcação do cais e vai trabalhando em cima desse cabo que está lá na popa e que vai se esticar. Você vai trabalhar em cima desse cabo. Quando você achar que a distância é boa, você larga esse cabo e vai embora. Outra maneira de desatracar pode ser planejada no momento da atracação com o uso do ferro. Durante a sua aproximação a uma certa distância ainda do cais, largue a âncora. Proceda à atracação e, no momento que você for desatracar, vá folgando, vá soltando os cabos que estão ligados ao cais e vá recolhendo a amarra. Quando a embarcação estiver safa, largue os cabos do cais, coloque o ferro a bordo e pronto, você está pronto para navegar. O vento e a corrente também podem ser utilizados de forma favorável para ajudar na desatracação. Se a corrente estiver pela proa, folgue os cabos de vante e mantenha os cabos de ré bem apertados, principalmente o que nós chamamos lá de spring de popa, que é esse cabo que está em amarelo aí no nosso slide. Nós fazemos isso porque nós queremos que os cabos de vante
permitam que a proa se afaste do cais, enquanto que aquele spring de popa, o cabo amarelo, evita que a embarcação vá mais para ré. Então agora, como a proa está mais ou menos solta, está folgada e a popa está bem amarrada, é só deixar que naturalmente o vento ou a corrente vindo pela proa jogue ou afaste a proa do cais. E quando a proa estiver bem safa, folgue os capos de popa e com a corrente ou o vento entrando ali no costado ou na carena, a popa também vai abrir. Depois que você estiver bem safo, tire os cabos todos e use o motor conforme necessário. Para desatracar com o vento ou corrente paralela ao cais, mas vindo de popa, a operação é exatamente o mesmo, mas as posições dos cabos é trocada, é inversa. Nesse caso, você vai folgar os cabos da popa e deixar apertado os cabos da proa, principalmente o cabo da proa que diz para ré, o que a gente chama de spring de proa, conforme a gente vai ver na nossa próxima aula.